Aviso que estamos gravando, então, a partir de agora, esse encontro de hoje, da segunda aula do curso, né, das ações, registro das ações de extensão em foto e vídeo. Na segunda-feira a gente deu um panorama geral, né, em cima da fotografia, da máquina fotográfica, viu modelos de câmera, lentes, e hoje a gente vai entrar exatamente na parte mais mecânica da lente, né, de entender como é que a câmera funciona. Isso aqui são os slides da semana passada, né, a máquina básica, né, o tipo de lente que ela utiliza. E hoje, aqui é do celular, peraí, tem dois celulares aqui. Deixa eu puxar o celular aqui para o final para não ter problema. Eu tinha perguntado no início porque eu recebi um e-mail da Maria Eduarda, lá da Pedagogia, que ela é da assessoria de extensão, e ela não conseguiu fazer a inscrição. E eu ia responder para ela, mas aí começou tudo ao mesmo tempo, eu não respondi ainda. Então, se alguém tiver o contato dela e puder passar o link da sala, tá? Eu agradeço. Então, tá aí. Obrigado, Maria. Então, hoje, o que a gente vai ver? Eu comentei na segunda-feira, que a gente tinha aqui nas câmeras, né, que a gente, para fazer tecnicamente uma boa foto, a gente tem que dominar esses três elementos de uma máquina fotográfica, né, a abertura, o shutter, que é o obturador, e o ISO. Então a gente vai analisar passo a passo agora cada um desses elementos, tá? O primeiro elemento que a gente vai trabalhar, aqui eu estou falando aqui em fotômetro ainda, cadê? Seria o diafragma, que é exatamente a abertura do diafragma, tá? Aqui ele tem um modelo de lentes, que a gente está vendo um diafragma fechado, um diafragma aberto na imagem, né? E a gente está vendo aqui o mecanismo que controla a abertura da luz que vai passar pela lente. Então ele tem uma série de lâminas que elas abrem e fecham para que a luz passe pelo conjunto de lentes e atinja o sensor da câmera. Antes era a película, né, era o filme, e hoje vai ser a película. Então, aqui a gente tem uma câmera que vai de uma abertura f8 até f11. Talvez ela até feche mais que isso. É uma lente da Nikon. E esse número F aqui é o que a gente chama de abertura do diafragma. Então a gente chama abertura em razão de números F. Então se eu digo F1.8, aí tem uma coisa meio maluca na fotografia, que o valor F, ele é o inverso. Quanto menor o número, ou seja, F1.8 é um número baixo, maior é a abertura da minha lente. Mais luz vai passar por ela, tá? O F11, como a gente consegue ver aqui na imagem, a lente está quase que fechada, então vai passar menos luz através da lente. Tá? De acordo com o modelo de fabricante de lente, esse número vai variar. Era legal entender no equipamento de vocês, quem está com a máquina fotográfica ali, eu vou parar aqui a tela para mostrar para vocês aqui a minha lente. Deixa eu botar aqui a minha tela aqui cheia para mim, para eu poder visualizar melhor. Aqui na minha lente, aparece para vocês aqui embaixo, ó, tem aqui no topo, né? Lente Canon EFS é o modelo da lente, 24 milímetros é o ângulo de abertura dessa minha lente, ou seja, é o quanto ela vai enxergar para as laterais, né? Se eu tenho um valor maior, um ângulo mais fechado, então eu vou ter uma lente teleobjetiva que a gente chama, com um número maior, e quanto menor esse número, mais angular ela é. Né? Então eu vou conseguir captar o mundo mais próximo de mim, mais informações. Né? Então essa aqui é uma lente de 24 milímetros, e depois do 24 milímetros eu tenho ali, ó, 1 por 2.8 STM. Esse STM é uma informação das lentes da Canon para dizer que é uma lente ultra rápida, de um motor ultra rápido, tá? Agora, esse valor aqui, 2.8, ele significa que a abertura dessa minha lente é um valor F de 1.8, ou de 2.8. Então, se a gente analisar pelo slide anterior, eu vou compartilhar de novo ali a tela do slide. Volta para cá o slide.
a gente consegue ver que eu tenho aqui nos modelos uma lente de abertura 1.8, a gente vê que o 2.8, a janela já fechou um pouco, né? Então já entrou um pouco menos de luz. No que isso vai implicar? Né? Aí é uma coisinha muito maluca, que nesse slide seguinte a gente vê que o número F ele indica a quantidade de luz que passa pela lente de acordo com uma regra. Né? Quanto menor o número, que foi o que eu falei, maior a abertura do diafragma, maior a quantidade de luz que vai passar. Aí a gente tem, quando a gente analisa aqui nesse triângulo, aqui em abertura, a gente tem uma régua aqui no centro, que é o que a gente chama de regra do fotômetro. Tá? É um medidor para a gente para dizer o quanto de luz está entrando. O ideal, mas não é o correto sempre, vai depender da situação e do local onde você vai fotografar, mas é que o nosso medidor esteja sempre aqui no centro. Os celulares, eu não conheço aplicativo que mostre esse fotômetro. Se tiver, era legal para a gente fazer esse ajuste. Tá? Porque a gente consegue visualizar isso daí de maneira bem precisa. Mas quando ele está para o lado de cá, que ele indica o sinal negativo, significa que está entrando pouca luz para formar a minha imagem. Quando ele está para o lado positivo, ele está dizendo que está entrando muita luz. E o que isso vai gerar? Entrou pouca luz, eu tenho uma foto subexposta, a foto vai ficar escura. Se entrar muita luz, a foto vai ficar super exposta. Então eu vou queimar as informações, é o que a gente chama de queimar o filme, né? Eu vou queimar o branco, vai estourar a foto. É um outro termo que o pessoal utiliza muito. E aqui, nesse triângulo, é interessante que ele fala aqui, ó, em abertura eu tenho profundidade de campo, o depth of field. No shutter eu tenho motion blur, ou seja, eu tenho um efeito de desfoque. E no ISO eu tenho noise, eu tenho ruído. Então, para cada parâmetro que eu vou mexer na minha câmera, eu vou ter algum tipo de interferência no registro da minha imagem. Tá? Então, a pergunta do... Voltar aqui. Acho que foi do Ivonaldo ou foi do Emanuel? Que tinha perguntado das 50mm. Foi o Ivonaldo. Perguntou das 50mm, conseguiu uma gravação com um bom desfoque de fundo. O desfoque de fundo é quando a gente está trabalhando exatamente com a profundidade de campo, né? Com esse parâmetro aqui. Então, por que o pessoal fala muito das 50mm de que ela vai me dar essa imagem desfocada? Porque a 50mm, se a gente olhar aqui na tela, vocês vão olhar que aqui no final, ela está dizendo, a Canon EF Lens, peraí que está entrando aqui a Aurélia, tem que dar permissão. Aqui no final dessa informação, do Canon EF, tem 50mm 1.8. Vocês estão vendo minha lente? Peraí que eu estou compartilhando a tela ainda ou não? Dá para ver sim. Tá. Eu não estou apresentando lá o slide, então. Como é que ficou? Peraí que eu vou compartilhar. Então, é que eu estava usando a minha câmera, achando que vocês estavam vendo o slide lá para ver exatamente o triângulo que eu estava comentando, né? Então, esse aqui é o triângulo que eu estava comentando anteriormente, que quando eu mexo na abertura, eu vou trabalhar aqui a profundidade de campo, certo, Ivonaldo? Então, em relação a isso, a 50mm, como ela tem uma abertura muito grande, é uma abertura de 1.8, eu vou ter um pequeno campo focal. A gente vai analisar isso aí daqui a pouquinho, tá? E o que é isso? Né? Isso aqui é um painel uma foto do painel da Canon. Então, ele está me dando aqui as informações, ó. Basicamente, toda máquina fotográfica que tem essas informações, vocês pegarem a maquininha de vocês, a compacta, vocês vão ver que ela vai ter essa relação aqui de 1 barra alguma coisa. Esse número 5.6, esse número aqui que não é o fracionado, isso aqui é a abertura do nosso diafragma. Tá? E o ISO aqui do lado. Aqui nessa fotografia eu tenho uma foto, ela está me dizendo que está em modo manual. Né, e aqui tem aquela régua do fotômetro que eu falei para vocês, o indicador. Aqui é o meu auto white balance, o ajuste de branco tem automático. Esse
íconezinho, ele significa que a minha câmera está fazendo um ponto focal central. Aí foi uma da imagem que a Poliana mostrou logo no começo, né, antes de começar a gravar, de que tinha alguns modos focais, tá? Isso aqui vai definir se o teu ponto de foco vai ser no centro, para onde a lente está apontando, se ela vai focar na área mais aberta ou se ela vai fazer um foco em paisagem. Aí vai depender muito do equipamento. E o one-shot, que ele está mostrando aqui um quadrado, significa que na hora que a gente aperta o botão de disparo, a máquina vai fazer só uma foto. Aí tem máquinas que faz sequência de disparos. Ele vai mostrar uns 3 quadradinhos aqui, um por cima do outro. Significa que se você segurar o botão, a câmera vai fazer um modo de disparo contínuo, vai fazer uma sequência de fotos. Essas câmeras semiprofissionais, aparece uma imagem para vocês aí. Também, além da apresentação da tela. Pronto. Na hora que eu seguro o botão de disparo aqui, se eu tiver no modo RAW, nessas câmeras, ela vai fazer uma quantidade limitada de fotos por conta do tamanho do arquivo. Por quê? Porque na hora que eu disparo, lembra quando eu comentei na segunda-feira que na hora que eu aperto o botão do disparador, no segundo estágio dele, né, que ele tem 2 estágios, ele vai levantar o espelho para a luz passar e formar a imagem no sensor. Aí ele vai baixar. No que ele baixa, a máquina vai processar a imagem e vai gravar no cartão. Esse tempo de gravação do arquivo, ele acaba sendo um dificultor no processo da gravação e acaba impedindo que a câmera faça muitos disparos contínuos. Então, por exemplo, a Canon 5D Mark II, Mark III, hoje já está na Mark IV, ela é uma câmera que ela consegue fazer até 6, 7 disparos em modo contínuo. Tá? Ela faz tac, 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 aí depois ela começa a ficar no intervalo de tac, 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 enquanto você segura o botão. Por quê? Porque ela enche o processamento do buffer de gravação dela. Então ela tem que terminar de mandar as informações para o cartão para voltar a fazer gravações. E quando ela chega no limite de processar a gravação, envio e leitura do cartão para mandar a imagem, ela não consegue fazer muitas vezes isso daí. Então nessa câmera aqui, essa linha T4, eu não sei se a SL2 faz 4 ou 5 fotos, tem que analisar no manual, alguém tinha perguntado da SL2, ela faz nessa faixa de 4 ou 5 fotos. Aí depois ela vai parar. E isso significa também que você tem que ter um cartão de boa qualidade, né? Essa minha câmera aqui, eu uso um cartão classe 10, tá? Esse aqui é um cartão de 45 megabits por segundo, ou seja, ela consegue transferir 45 megas por segundo. Tem cartões de 90, de 100, de 300, por quê? Porque os arquivos estão crescendo, né? A gente já trabalhava com a foto e agora a gente está trabalhando com vídeo em 4K, está indo para 8K, então eu tenho que ter um processo de gravação muito mais ágil, então as mídias de armazenamento têm que se tornar mais rápidas também nesse processo. Voltando então aqui para a profundidade de campo, tudo bem, né? Estou falando muita coisa, eu vou jogando informação, mas tá tranquilo aqui, né? Voltando aqui para a informação da tela, eu tenho aqui nesse meu painel um L, isso aqui significa que a minha máquina está fazendo a foto, o registro da foto em tamanho grande, e quando ele está com esse triângulo, ele fecha um arco, ele não faz uma escadinha, significa que eu estou fazendo na melhor qualidade de definição de imagem mesmo, porque ela pode fazer uma imagem de tamanho grande, de proporção de imagem, o tamanho mesmo do quadro dela, porém a imagem vai ter maior compressão, então ela vai fazer uma escadinha aqui para dizer que vai ficar mais pixelizado. E aqui ela está fazendo só o arquivo JPEG, ela também faz arquivo RAW, a gente vai analisar isso depois. Aqui, ó, tá vendo aqui o que eu tinha falado do quadrado do foco? Aqui ele está me dando um painel que tem os pontos focais da minha câmera. Essa minha câmera aqui, ela tem 11 pontos focais, se eu não me engano. Então a gente pode definir onde é que eu quero o foco na hora que eu faço o primeiro movimento do botão disparador. Ela vai acender um desses pontinhos na minha tela, do visor, e a gente vai saber onde é que está o foco. E aqui seria a quantidade de fotos que ainda resta para ela fazer e se ela está transmitindo Wi-Fi e carga de bateria.
Mas a questão da abertura do diafragma, né, nesse valor 5.6, ele interfere, como a gente viu aqui, na profundidade de campo, de que maneira? Né? A profundidade de campo é a área da foto da gente que está em foco. É o ponto onde a gente vê tudo focado. Né? Então, quanto maior o meu valor f, maior vai ser esse meu espaço focal. Entenderam? Parece maluco isso, né? Essa foto aqui eu peguei na internet. Aqui tem um linkzinho de onde eu tirei essa foto, mas ela não me dá as informações precisas de qual era o tipo de abertura utilizada. Mas aqui é como se eu tivesse uma abertura em torno de 1.8, tá? E aqui eu já fui para um f11, f16. A gente consegue ver toda a tela em foco. O fundo lá atrás está bem desfocado. É porque uma das coisas que o pessoal fala, mas eu quero comprar cinquentinha 1.8. Beleza, é uma lente excelente. Mas a abertura do diafragma não é o principal elemento para trabalhar o desfoque. Ele é um dos elementos onde a gente vai trabalhar o desfoque, tá? Porque o primeiro elemento, na verdade, é a distância que a minha lente se encontra do meu objeto a ser fotografado. Então, quanto mais perto eu tiver, ela vai tender a fazer o foco para o meu objeto em primeiro plano, se assim eu desejar. Tá? Se eu apontar meu ponto focal para o meu rosto aqui, por exemplo, meu rosto vai ficar focado e o resto do meu quarto vai ficar desfocado, independente aí da abertura do diafragma. Tá? Esse é o primeiro elemento. A abertura do diafragma vai auxiliar para mim a quantidade de luz que vai passar para que a minha imagem seja exposta corretamente. Lembrar que eu tinha comentado anteriormente de que a foto pode ficar super exposta ou subexposta, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de fotografia, ó, onde a menor abertura aqui desse primeiro elemento, a abertura está 1.8, o shutter está em 1/500, o ISO é 100, e a distância da minha câmera para o meu objeto é a mesma, aproximadamente 3 pés. Tá? Falhou o som? Eu vou repetir então. Deixa eu fazer o seguinte para diminuir aqui o. Deixa eu ver se eu consigo fechar minha câmera para mandar menos informação. Só um minutinho. Eu vou voltar lá para a apresentação. Ô, Ricardo, Oi. essa picture do obturador, por exemplo, quando esse número é menor também, é o que possibilita que a gente possa tirar uma foto de maior qualidade quando tem menos luz, né? Ele é um dos elementos que vai propiciar isso. Tá? É porque, como a fotografia ela precisa da luz para que haja o registro, né, se tiver pouca luz, aí a gente vai ter que fazer a compensação nos outros elementos. Tá? Então a gente pode tanto diminuir a velocidade do shutter, a velocidade do obturador, ou, né, aumentar a sensibilidade ISO. Essa imagem aqui ela é interessante porque vocês veem que elas têm basicamente o mesmo nível de exposição. Né? Elas são todas bem definidas, vocês veem que todas elas têm quase a mesma claridade. Né? O que mudou aqui nessa relação foi o foco. Só que ele fez o foco em relação à abertura do diafragma. Então a gente vê aqui, ó, abertura 1.8, eu tenho foco aqui no objeto em primeiro plano, e lá atrás começa tudo a ficar desfocado. Aqui, na segunda foto, na que está no meio, a abertura foi para o número 4. Então eu tenho uma abertura F4, e o campo aqui já começa a ficar focado. Mas é interessante perceber aqui, ó, que nessas 3 fotografias, o fotógrafo não mexeu no ISO. O ISO permaneceu em 100, tá? Nessas duas aqui. Mas ele mexeu na velocidade do shutter. Ele passou a 1/125, ou seja, 125 centésimos de segundo com abertura para ele ter a mesma qualidade de luz entrando ali, né? Para fazer a imagem com o mesmo tipo de exposição. Na última fotografia, quando ele aumentou o shutter
o shutter não, quando ele aumentou a abertura do diafragma para F8, a imagem já está quase, a gente já quase vê as plantas ali atrás, já tem um foco mais definido, né? O primeiro plano continua focado, porque foi para onde ele definiu a distância focal, nos 3 pés, mas ele teve que fazer o quê? Diminuir mais ainda o shutter, ou seja, a velocidade do disparo, e ele aumentou um pouco o ISO para 125. Tu vê que ele já começa a mexer nos outros elementos para ter a mesma qualidade de imagem, o mesmo nível de exposição. Por quê? Porque se eu faço essa abertura do diafragma aqui em f.8 e não mexo nesses outros parâmetros, a imagem vai receber, a minha lente vai receber menos luz, vai deixar passar menos luz para o sensor e a minha foto vai ficar escura, vai ficar subexposta. Entendeu? Então ele teve que compensar com os outros elementos para manter o mesmo nível de exposição. Isso é um exercício que a gente vai fazer aqui na frente. Tá? Tudo bem? Tá tranquilo todo mundo até aí? Estamos entendendo, acompanhando? Alguma dúvida, algum questionamento? Podem comentar aqui, tá? Eu tô de olho aqui no chat. Yasmin perguntou se está disponível. Yasmin, ele está na sala de aula já na segunda atividade. Depois eu mostro de novo, tá legal? Fala, Matheus. Se quiser ligar o microfone, Matheus, para fazer a pergunta, pode ficar à vontade também. Então, tá me ouvindo? Sim. Então, tem um site que é o Canon Simulator, não sei se tu já viu, que ele simula uma DSLR e dá para mexer na abertura, na velocidade e no ISO. E aí eu tava brincando com ele aqui, ela é bem massa. Eu vou mandar o link aqui para tu ver. Que se tu compartilhar a tela, dá para tu mostrar isso na prática também. Sim, é um do Canon College, ele faz até umas brincadeiras, né? Isso. Eu já utilizei, mas ele faz uma coisa meio que automatizada, né? Eu não sei se é HTML5 isso aqui ou se é um Flash. Eu tô até com a imagem aqui, eu vou jogar para cá, para outra tela, né? É o College Canon Simulador. Tu conseguiu outro do Canadá, deixa eu ver aqui. Esse aqui é mais bonitinho. Esse é legal de analisar, né, porque ele está me dando aqui, ó, o que eu falei do fotômetro, né, o medidor de exposição, ele está dizendo aqui que tem uma boa exposição, né, e se eu mexer aqui na abertura, trouxer ela para baixo, ó, botar em 2.8, ele está dizendo que está super exposta. E se eu jogo ele lá para cima, ou seja, eu começo a fechar o diafragma da lente, né, eu botei aqui em F22, ele está dizendo que está muito subexposta. Ou seja, ele foi aqui para baixo do... Está -2 aqui, né, praticamente. Então, ele permite que a gente faça o disparo aqui para ver como é que fica a foto. Então, eu vou fazer eu vou manter a mesma velocidade, 1/60, e o ISO... Eu vou baixar o ISO aqui para 400. E vou deixar aqui, ó, abertura 3.5, fazer a foto, para mostrar essa simulação. Né? Ok, primeira foto. Né? Ele está pegando aqui os exemplos, né? E a gente vai fazer então agora aqui o inverso. Eu vou jogar lá para cima para fechar o diafragma. Ele está dizendo que está muito subexposta. Então a foto ficou escura. Vocês perceberam? Que bacana isso aí. Esse é um elemento interessante e a ideia era a gente tentar fazer isso com o celular da gente também, tá? Se o celular oferecer essa opção de mexer na abertura do diafragma, para a gente fazer esse teste. Valeu a dica, Matheus. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma sequência de fotos. Ó, a velocidade 640, abertura f3.5. Aqui já foi 5.6 com a velocidade em 250, para manter o mesmo nível de exposição. Aqui baixou para 80, por quê? Porque o F já começou a fechar mais, já foi para F10. E aqui com F22 e a velocidade de 15 décimos de segundo,
Tu vê que já está com bastante foco na área lá de trás, né? A gente já consegue ter mais informação. Então, respondendo lá a pergunta do Ivonaldo da lente 50mm, né, de 1.8, se consegue o desfoque, ela consegue fazer um bom desfoque, mas qual é o inconveniente dela? Tá? É porque a gente analisando esse desenho agora aqui na sequência, eu tenho a câmera numa posição, e ele me mostra aqui ó, a profundidade de campo, né, o meu campo de foco, basicamente. Então, se eu setar minha câmera e acertar o foco para essa posição aqui, elementos à frente, em primeiro plano aqui, vão ficar desfocados, e o que tiver atrás do meu objeto também vai ficar desfocado. O que acontece é que quanto maior essa abertura do diafragma, ou seja, um valor F menor, menor esse meu espaço desse meu campo de visão aqui, dessa profundidade de campo. O que que isso significa? Né? Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo. Enquanto a distância do objeto, quanto mais próximo a gente está do assunto fotografado, menor a profundidade de campo, e quanto mais distante, maior a profundidade de campo. Aqui tem um exercício para fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar minha câmera agora aqui para vocês, para compartilhar a tela, para vocês visualizarem essa informação. Deixa eu colocar a câmera no tripé ali, ligar o cabo, já voltei, só um minutinho. Ninguém. Estou conectando o cabo aqui da câmera. Bom, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui, se não parei de compartilhar, né? Vamos lá, janela inteira. Essa é a segunda janela. Esse aqui é o aplicativo que vem com a câmera da Canon para fazer esse controle aqui da câmera. Ele permite baixar as fotos e tal, organizar. Mas o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou utilizar um aplicativo da Canon, onde ele permite que eu faça a visualização da minha foto e o controle da minha máquina, né? Então, ó, eu estou apontando aqui para a minha estante. Deixa eu ajustar aqui. Eu coloquei aqui 3 bonecos. Tá aqui o Senhor Incrível, o Buzz Lightyear e o Wall-E. Aqui é a Eva, né, do filme Wall-E. Aqui atrás eu tenho um Chewbacca. Fui lá no departamento, Matheus, pegar o meu Chewbacca na Millennium Falcon, para a gente analisar isso. Tá? Se vocês olharem aqui no painel aqui da câmera, da configuração dela, eu estou com a velocidade, a abertura 1.8, ISO 1600, e a velocidade do meu shutter aqui, a velocidade do obturador está em 80 décimos aqui, né? Eu sou ruim de matemática, tá? Aí tem uma relação aqui, ó, que a gente vai ter que fazer, tá? Se vocês olharem em f1.8, deixa eu ir para o foco manual, para poder fazer esse ajuste aqui para mostrar legal para vocês. Que é o que a gente chama de fazer a passagem do foco, né? Então, ó, eu estou jogando o foco lá atrás, no Buzz Lightyear, estão vendo ali que o Chewie também já pegou um foco, aí vai um pouquinho mais, ó, eles começam a ficar desfocados e o foco agora está lá na Eva. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes e eles estão a praticamente 4 dedos de distância entre eles. Então, aí é que está o problema de uma grande abertura de diafragma. Eu tenho uma área focal muito pequena, tá? Vou trazer o foco aqui para o Buzz. Eu vou botar a Eva aqui um pouquinho mais atrás, né? Ela está aqui, vou botar aqui na metade da distância. Ela está a 2 dedos. Imagina aí, eu falei que eu sou narigudo, né? Meu nariz aqui, digamos que ele tem dois dedos de comprimento.
Se eu pegasse a minha máquina fotográfica com abertura 1.8 e fizesse o foco na ponta do meu nariz, o meu olho já estaria desfocado. Tá? Esse é o problema de uma grande abertura de diafragma em relação à profundidade de campo. O que eu vou fazer agora aqui para a gente visualizar essa cena? Eu vou fechar minha abertura do diafragma e olha o que está acontecendo. Eu fui para 2.8, 3.5, eu vou chegar lá em 5.6. O que aconteceu com a minha imagem? De cara ficou escura, né? Por quê? Porque eu comecei a fechar a lente e passou a entrar menos luz. Por isso que naquele quadro que a gente viu anteriormente, né, aqui na exposição, a gente vê que quando a gente mexe na abertura do diafragma, a gente acaba compensando isso aqui nessa sequência de fotos. É de dia, um dia claro, iluminado. A compensação foi... Exato, Yasmin. A abertura do diafragma é a quantidade de luz que vai passar pela lente, tá? É o quanto a lente vai abrir para que a luz passe por ela para chegar no sensor. E eu vou ter que compensar isso de que maneira? Fazendo com que os meus outros parâmetros possibilitem que eu tenha uma melhor relação de exposição aqui. Esse meu dispositivo aqui ele não está me mostrando aquela barrinha, né, aquela régua do diafragma. Mas vamos lá. Eu estou aqui com o ISO 1600 e estou com a velocidade de 1/60. Eu vou aumentar a velocidade, o que acontece? Acaba entrando menos luz. Por quê? Porque na hora que a luz vai passar, tem que pensar que o espelho vai levantar para formar a imagem no sensor da câmera, né? Só que se o espelho estava levantado por 60 décimos de segundo, ou seja, ele estava numa velocidade bem lenta, agora eu acabei deixando ele muito mais rápido. Ele foi para 160 centésimos de segundo. E à medida que eu vou aumentando essa velocidade, vai ficando mais escuro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou jogar minha abertura lá em 1.8. Cadê? Eu vou mexer aqui na minha velocidade agora. 60, eu estava fazendo com 80 aquela hora, né? Cadê aqui? Então, em 60, 1.8, eu tenho uma boa exposição aqui no Buzz Lightyear, mas eu tenho esse problema de foco. Se eu for fechar aqui, eu vou voltar lá para o 5.6. 5.6, amiguinho. Ficou escuro. Aí eu vou ter que mexer na minha velocidade. Então eu vou fazer com que a minha velocidade de abertura do obturador seja mais rápida, né? Ou mais lenta, no caso. Então, 1/10 de segundo. Eu já estou com quase a mesma exposição da foto anterior. Ó. 1/6. Então, isso eu não mexi no ISO, tá? O ISO permaneceu o mesmo. Por que eu não mexi no ISO? Porque lembram que lá naquele triângulo que a gente mostrou aqui no início, né, a abertura ela me implica na profundidade de campo, o shutter no meu desfoque, no meu borrado, né, um movimento borrado, e o ISO eu vou mexer em ruído. Certo, Yasmin? Já vou chegar nele. Eu vou fechar essa apresentação aqui então, porque ela termina com essa aplicação aqui de uma atividade. Isso aqui esse material foi de um curso de fotografia que eu tinha feito, eu estou reaproveitando com vocês. Ele aqui eu chamei de atividade 2 no final do exercício, mas lá no mural de atividades de vocês, né, se a gente for olhar aqui, ó, Anatomia da Fotografia, parte 2, tem um formulário aqui com aplicação, eu coloquei todos os exercícios, todas as atividades de todos esses slides que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, esse aqui a gente viu esse primeiro slide que era para falar sobre a abertura do diafragma, tá?
eu tinha aqui duas imagens anteriores, aqui uma imagem anterior que era do fotômetro, porque o fotômetro ele é um equipamento que ele serve para você fazer a medição de luz, né? Os fotógrafos utilizam muito isso para você saber qual é a configuração que tu vai precisar passar para a câmera, para configurar a câmera. Então aqui nesse fotômetro aqui da Sekone, que aqui é essa imagem, deixa eu ampliar isso aqui. Ele me mostra aqui, ó, a velocidade de 125. Aqui a gente vai dar para ele algumas definições, em alguns modelos, de dizer, eu vou utilizar a abertura X, eu vou trabalhar com ISO tal, e ele vai fazer essa medição para mim. Tem aplicativo para celular de fotômetro. Ele chama também de Light Meter. Eu vou colocar aqui no chat o nome dele. Tá? Se quiserem instalar para ver o que ele faz, é bem bacaninha. Deixa eu botar aqui para ele fazer a medição. Aparece para vocês aí na câmera. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vocês estão vendo aqui meu celular. Então, o aplicativo Light Meter é esse aqui, ó. Ele tem um botão aqui no meio, que é para fazer a medição, e ele gira esse disco aqui, e a gente consegue dizer para ele qual é o ISO que a gente vai trabalhar, algumas configurações para ele, a gente tem que definir, e ele vai fazendo o quê? De acordo com a sensibilidade que eu colocar, ele vai me dando o tempo de exposição e a abertura F, que é desejado. Então, se eu apontar para um lado ou outro do quarto, vocês vão ver que ele vai girando esse disco aqui. Quando ele gira e a gente faz a medição, a gente aperta aqui no... Caramba, fazer tudo ao contrário aqui é maluco, né? Então ele fez a medição, aperta de novo para ele travar, e ele vai dizer aqui para a gente, ó, para essa posição onde você está apontando a tua câmera, né? No caso ele aqui, fazendo a leitura de exposição, com o ISO X, a tua câmera tem que estar com a abertura tanto e a velocidade tanta. Tá? Então ele faz uma compensação para você. É bem bacaninha esse aplicativo. Esse aqui é de graça. Tem uns aplicativos desse de graça também, de Light Meter, que às vezes tem uma propaganda no rodapé e tal, né, mas funciona bem bacana. O Ronaldo fez uma pergunta: quanto maior o tempo de abertura, a câmera precisa estar estável para a imagem não ficar tremida. Exatamente. Por isso uso do tripé. Emanuel perguntou o nome do aplicativo, eu coloquei um pouquinho em cima ali. É o Light Meter. Aqui de novo. Certo? Então, é um medidor de luz, né? Então deixa eu ir para o outro slide, porque a Yasmin tinha perguntado sobre o shutter e o que o shutter faz na foto, né? Então vamos ver o shutter ali. Eu vou desligar minha câmera aqui um pouquinho para poupar a bateria. Tá tranquilo aí, né, pessoal? Por enquanto, tá tudo bem, né? Eu fico preocupado. Se não tiverem dúvidas, que bom, parece que eu estou ensinando direitinho. E se tiver dúvida é para perguntar mesmo, tá? Pode falar, pode mandar mensagem aqui que eu tô atento aqui para tirar todas as dúvidas de vocês aí que surgirem. Então vamos lá para obturador e velocidade, né? Que é o segundo elemento daquele triângulo que a gente tinha visto antes. Então ele é o responsável pelo controle de luz, né? Como o diafragma ele é aberto ou fechado, vai deixar passar luz. Aqui é o tempo em que o espelho vai levantar, ou que o diafragma vai abrir em algumas câmeras, para que a luz passe e seja processada no sensor. Então, quanto mais tempo ele fica aberto, né, mais luz vai incidir sobre o sensor, e o que pode ocorrer a foto pode ficar superexposta ou subexposta. Tá? Aí vai depender do modelo de câmera. Ele tem geralmente ele é medido em fração de segundo,
e depois ele começa a funcionar em relação de segundo mesmo. Algumas câmeras vai de 1 segundo de exposição até 30 segundos e tem o modo B. O modo B é o tempo que você segura o botão, tá? Então, essa minha câmera, por exemplo, ela vai até... o modo B vai até 30 segundos e o modo B é o tempo que eu quiser segurar ali o botão. A ausência de dúvida é bem pior. Pô, Marcelino. Eu espero que tenham dúvida e perguntem mesmo, né? Não, esse gato não sem vergonha, é o jeito dele. O companheiro de aula ali, né? Então, a luz vai passar pela lente, certo? E ela vai se formar no sensor aqui atrás da câmera. Agora, quando ele abre o sistema todo, ele vai dar essa relação de tempo para que a luz passe. Alguém perguntou aqui pelo WhatsApp até quando pode entregar as atividades. Não colocou o nome, mas tudo bem. Está aqui na turma. Todas as atividades que estão sendo apresentadas para vocês, esses pequenos desafios aí, eu coloquei como prazo de entrega o último dia do curso, que é o dia 26 de junho, tá? Mas vamos voltar aqui. Cadê? Sai daqui. Vem para cá. Então, esse modo bulb é o tempo que você segura o botão do disparo da câmera. Nem toda câmera tem essa função, e alguns celulares, o meu celular mesmo, ele vai até 10 segundos de exposição. Então, eu consigo fazer esse ajuste para que ele faça a foto por 10 segundos de exposição. Aí, quem foi? Foi o Ivonaldo, disse que quanto maior o tempo de abertura, maior estabilidade. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Eu vou simular esse efeito para vocês da foto em baixa velocidade, né? E o que ocorre nessa situação. A gente já vai ver aqui na sequência, tá? Então, os números de obturador indicam os segundos ou fração de segundos que o obturador fica aberto, né? Então, ali é de 5 segundos ou 125 centésimos de segundo, e o modo bulb, ok, eu já tinha comentado isso aqui. Aí tem essa informação que é interessante, né, que a velocidade deve ser regulada de acordo com a disponibilidade de luz no ambiente. Se a gente vai, e também tem uma outra coisa, de acordo com o objeto que a gente vai fotografar, né, do que a gente quer registrar. Como eu falei antes, daqueles modos pré-definidos, que tem o modo Sport em algumas câmeras, o que significa aquilo dali? Significa que a máquina fotográfica ela vai priorizar uma grande velocidade, tá? Ela vai fazer um disparo muito rápido para que a pessoa que esteja em movimento não fique borrada, não fique com aquele efeito de borrão. A gente vai analisar aqui alguns exemplos disso, né? E aqui tem essa informação, né? Quando a gente está trabalhando com a câmera na mão, a gente tem que escolher uma velocidade rápida de maneira que a gente não... o próprio apertar o botão, a gente já faz um certo movimento na câmera. Eu estou fazendo aqui exagerado, mas tem gente que faz técnica de respiração para fazer numa velocidade mais baixa. Eu já consegui fazer foto, quando eu estava mais novo, o olho enxergava melhor e tudo, eu conseguia fazer fotos de 1/10 de segundo, bem controlado. Hoje... é 1,30, 1,45. Abaixo disso é muito comum a gente tremer a foto, tá? A foto fica tremida. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem que ela está mostrando uma foto, ó, o mesmo catavento girando numa velocidade de 250 centésimos de segundo, a gente vê que ele ficou congelado aqui no tempo. Quando a gente baixou a velocidade para 60 décimos de segundo, a imagem já começa a ficar borrada, né? A gente já vê como se tivesse tremido, né? E quando a velocidade é mais baixa, ela já se funde, né? Já parece aquele disco que a gente fazia na física, na escola, de girar aquele arco-íris lá para ver a imagem ficar branca no final, né? De acordo com a velocidade. Acaba gerando esse efeito aqui.
Então é uma velocidade de exposição muito baixa. Aí a gente utiliza a velocidade alta, né, para fotografar pessoas, objetos em movimento. Uma pessoa andando, se você quiser registrar uma pessoa caminhando, uma velocidade de 100, 125, você consegue congelar a pessoa. Se ela estiver correndo, aí tu já tem que ir para velocidade maior, já tem que ir para 250, 320. Tem aqui uma fotografia. Essa fotografia minha foi num dia de chuva, na casa de uma tia. Né? Eu estava com uma abertura que eu queria ter uma área de foco bem limitada, né? Bem aqui no ponto do... Tô vendo o gato botar o óculos ali já já. Eu queria o foco aqui nessa posição, então tinha todas as condições de luz também, estava nublado, né? Então tinha que ter uma boa abertura aqui, mas eu não trabalhei com 1.8 porque eu queria ter uma área, uma profundidade de campo um pouco maior, tá? Então a gente vê que lá atrás está bem desfocado, aqui na frente também está desfocado, e meu foco é nessa área aqui, onde acontece o pingo da água, né? O ISO aqui estava em 400, e a velocidade para eu poder pegar esses gotejamentos está em 1 milésimo de segundo. Tá? Então a gente vê na hora que aqui tem pingo de chuva caindo e tem essa coisa que a gota d'água, quando ela bate na superfície, que ela vai gerar esses círculos aqui concêntricos, ela faz essa explosão e a própria gota sobe, depois ela vai descer de novo e vai gerar outros círculos, né? Fica como se fosse uma bouncing ball, uma bola quicando, né? A gota dá uma quicada ali na superfície da água, na área de impacto. Esse é um exercício bem interessante de fazer. Esses dias que tem chovido bastante, é legal de fazer também vocês apontarem a câmera de vocês pela janela. Não é para sair de casa, né? Lembrando sempre. Então aponta a câmera para a janela e bota uma velocidade muito alta do obturador. Coloca uma velocidade 1000, 1250 e vocês vão ver que vocês vão conseguir congelar as gotas da chuva caindo. Tá? É uma coisa bem interessante de fazer. Né? A velocidade baixa, ela já gera o incômodo, como a gente tinha comentado antes, da foto ficar borrada. Né? Mas ela também permite algumas soluções artísticas para isso, né? E algumas coisas bem bacanas de ser trabalhada. Aí eu digo muito isso, tem muito o intento do fotógrafo, né? O que a gente quer registrar, o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma foto noturna de João Pessoa. Aqui eu estava usando uma lente grande angular, eu tinha uma lente 8mm, né? Por isso que a rua aqui tem essa curvatura. Eu estava aqui com ISO 800 e eu estava aqui a 0,4 segundos. Tá? Então eu consegui gerar aqui uma imagem que ela consegue captar as luzes da cidade, né, à noite, sem que fique subexposta, sem que a imagem fique aquele breu total. Né? Aqui uma outra situação, quando eu trabalhava na UFRN, né, antes de trabalhar aqui na UFPB, eu trabalhava no departamento de artes, depois eu fui para a TV universitária, e por ter trabalhado no departamento de artes, eu conheci vários grupos de teatro e dança, dos projetos de extensão também. Minha esposa é bailarina, então eu sempre ia em espetáculos de dança. E o que eu mais gostava de fotografar era quando algum bailarino dava um salto, era tentar congelar ele no ar. Né? Isso eu acho fantástico. Então, que é um desses momentos de um espetáculo de dança, a gente consegue captar aqui o bailarino no meio do salto, a gente vê que ele está congelado, mas ele tem um outro movimento do pé aqui que já está num borrão, ou seja, essa velocidade que eu utilizei de 160 centésimos de segundo não era o suficiente para congelar ele com uma excelente definição. Porém, se eu aumento muito essa velocidade, vai entrar pouca luz, né? E o que vai acontecer? Os outros personagens aqui, os outros bailarinos vão desaparecer da minha cena, eles vão ficar mais escuros. Tá? Então aqui é uma coisa de casar aquele tripé. Então eu tenho um ISO mediano, um ISO 800,
eu tenho uma abertura f4 porque eu quero uma profundidade de campo onde eu consiga ter um elemento de primeiro plano focado e um elemento em segundo plano, e uma velocidade que eu consiga congelar o movimento. Tá? A fotografia ela tem muito disso, ela tem muita gente fazer esses exercícios de testar essas possibilidades. Tá? Eu digo que, ainda mais quando a gente está aprendendo, não tem fotografia errada, né? É sempre um experimento para a gente atingir o resultado que a gente espera. Por isso, na segunda-feira, quando eu falei, façam a foto, mandem a foto de vocês lá no formulário, do que vocês considerarem interessante, era interessante também que vocês tentassem fazer esses exercícios de preferência com o mesmo ambiente, com os mesmos objetos, como eu utilizei aqui no meu quarto, aqui nessa prateleira, com esses bonecos, né? Então eu vou ligar de novo aqui a câmera, aí para responder lá a Yasmin, né? Então aqui, se eu tenho uma abertura 5.6, ISO 1600, todo mundo está vendo? Tá tranquilo? Né? Com 0,6 de segundo aqui, eu já tenho uma boa exposição para fazer essa minha fotografia. Eu poderia vir aqui, apertar o botão de disparo, né? Ah, que bacana, ó. Aqui, ó, eu coloquei, agora eu vi aparecer, ó. Aqui apareceu a régua do meu fotômetro, ó, ele está me apontando aqui que está mais um, ó. Ele está dizendo que se eu for disparar, eu já estou gerando uma super exposição. Mas aí vem aquela questão que eu tinha comentado com vocês, né? Qual é essa questão da minha exposição? Para onde é que eu estou apontando? Meu objeto aqui é branco, eu tenho um cenário que tem coisas pretas aqui atrás, né? Umas coisas escuras. Então, se eu fizer uma exposição para esse elemento aqui, por exemplo, com certeza o elemento branco vai ficar super exposto. Tá? Então, depende muito disso também, do cenário onde a gente está fazendo o nosso registro, de quanto a gente está registrando. Então, aí vem uma questão de informação para vocês, é que muitas vezes a gente vai fazer selfie, né? A gente junta todo mundo e tal, tem uma janela, a gente posiciona a câmera aqui e fica tudo borrado atrás, fica aquele branco. Porque a gente está fazendo um registro de foto com contraluz, né? Então eu preciso de uma iluminação para a gente para ter um registro. Então o ideal era que a gente fosse ficar de frente para a luz para poder fazer esse registro. Aí às vezes a paisagem não é suficiente. E nessas situações a gente faz o quê? A gente utiliza um flash para compensar essa diferença de luz. Tá? Aqui no caso, eu vou fazer o disparo aqui. Vocês veem que agora eu aumentei a velocidade aqui para 1 décimo, vou botar aqui 15 décimos de segundo, ó. Ele já começou aqui na minha reguinha, aí um pouquinho para baixo da posição ideal, mas a gente vê que a foto já começou a ficar um pouco mais escura, né? Então eu faria essa foto aqui, baixa aqui para 1 décimo. Tu vê que ele passou um pouquinho aqui do zero, mas é porque eu tô com foco no elemento que ele é branco. Então ele vai gerar esse problema de registro, né? Mas não significa que minha foto vai ficar ruim, tá? Aqui está a foto que eu acabei de tirar, pra vocês verem como ela ficou. Então, a gente tem aqui uma abertura 5.6. Vocês estão vendo aqui que meus objetos estão praticamente aqui no mesmo plano, todos em foco. Tá? Ah, que legal. A Poliana está mandando uma mensagem aí que achou um outro aplicativo FV-5, que tem as opções de abertura do obturador. Obrigado, Poliana. A gente vai encher o celular de aplicativo aqui para fazer fotografia, né? Que legal. O que eu vou fazer agora? Vocês viram aí essa foto como ficou, né? Eu vou agora aqui, ó, mexer na abertura. Vou botar lá em 1.8. Olha como a imagem já ficou super exposta, que a gente chama, né? Já queimei aqui meu filme. Se a gente olhar aqui agora no obturador, tu vê que o meu fotômetro aqui ele já apontou para mais 2, ó.
Então ele já ficou com a foto super exposta mesmo. Eu vou fazer o disparo, tá? Não mexi na velocidade nem no ISO. Então ele está gravando aqui a foto, mandou aqui para mim o preview, ó, de como a foto ficou. Então, vocês estão vendo que eu abri mais o diafragma, ou seja, entrou mais luz pelo mesmo tempo de exposição e a mesma sensibilidade do sensor. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou deixar aqui na velocidade de 60, 50, 50 aqui tá bom, ele vai dizer que tá mais ou menos naquele ponto zero. E vou fazer aqui o disparo. Ok, mais uma foto. E a foto aí está com um belo registro bem parecido com aquela informação anterior, quando a velocidade era mais baixa, o diafragma mais fechado, né, que estava lá em 5.6. Eu vou fechar aqui por quê? Porque eu vou agora trabalhar com vocês, mostrar para vocês. Tá tudo bem por aqui? Cêcia perguntou se tem um grupo no Zap. Cêcia, eu não cheguei a fazer um grupo no WhatsApp, né? Eu acho que é uma ideia interessante mesmo. Então, esse programa aqui, quando tu compra uma câmera da Canon, eles entregam para você o CD ou você pode fazer o download dele no site do próprio fabricante. Ele pede que você registre a câmera, e isso é importante porque você tem que registrar o equipamento para já fica valendo aí a garantia do equipamento, né? Então ele funciona com as câmeras da Canon, mas ele tem um detalhe. Essa versão que eu instalei é para a câmera T4i. Para as outras câmeras, ele vai utilizar outros programas. Então ele vai ter um programa para cada modelo de câmera. Tá? Mas funciona, é maravilhoso isso. Então, terminou aqui, tem uma atividade para vocês testarem a velocidade do obturador e comparar os resultados, né? E depois fazer uma mistura de abertura do diafragma e comparar o resultado com a câmera. Eu vou parar de compartilhar aqui, deixa eu fechar aqui essa apresentação, porque eu vou abrir aqui para vocês o slide do celular. Bom, eu fiz esse slide hoje com as fotos que a gente não tinha definido ainda o aplicativo. Na verdade, eu não defini ainda com vocês um aplicativo que vai ser o geral para todo mundo, porque tem essa diferença de modelo de celular, né? E tem a questão também de fabricante, de iOS não vai ter talvez o mesmo aplicativo que tenha para os Androids. Então, eu fiz as fotos aqui inicialmente com o aplicativo para o meu celular. Eu vou investigar daqui para sexta-feira, sábado, um aplicativo que eu considere que tenha mais informações e mando para vocês por e-mail, né? Olha, o aplicativo é esse aqui para iOS, esse daqui para Android, para a gente poder fazer essas imagens aqui, tentar compartilhar isso com todo mundo para ficar uma coisa mais igual, tá legal? Deixa eu voltar então aqui para a tela, porque a gente vai ver agora o último elemento desse material aqui para hoje, que é o ISO. Tá? Então, chegando aí a tela para vocês. Aqui são as telas do meu celular, tá? Então, que eu mostrei para vocês, tinha até mostrado um quadradinho aqui desse primeiro momento aqui da configuração dele na segunda-feira. Quando eu saí do modo automático para o modo manual, tem uma professora que mandou para mim a imagem do celular dela, que é o modelo da Samsung. Aí ele tem o modo Pro. Se ela puder confirmar para mim se ela foi no modo Pro e apareceu as opções aí, eu agradeço. A pergunta do Christian aqui, ó, se a velocidade e o diafragma são proporcionais. Então, não necessariamente. Ele está perguntando se eu tiver uma velocidade muito alta, se eu vou ter que fazer um diafragma mais aberto. Vai depender da luz. Se eu tiver numa situação como hoje, que tem um dia claro, que tem um sol, eu tenho muita luz aqui
numa área externa, eu não necessariamente vou precisar trabalhar proporcionalmente, tá? Então tem situações em que tu pode fazer esse ajuste. Então na fotografia tem muito isso, vai depender muito da situação onde tu vai fazer o registro e do tipo de iluminação que tu vai ter. Porque eu mostrei para o pessoal do outro grupo de extensão, porque eu estou dando aula de manhã para eles, e aqui no meu quarto de manhã entra um pouco de luz aqui pela minha janela. E a luz estava rebatendo na minha mesa, né, e eu ficava com o lado do rosto aqui todo iluminado. Então eu tinha que compensar essa luz aqui de alguma maneira. Tá? Então, e aí uma outra coisa, vocês estão vendo aqui minha câmera, né? Eu estou relativamente escuro. Deixa eu me ver aqui como é que tá. Eu não sei se vocês percebem que tem uns grãos, né, na minha imagem. Isso é por quê? Porque a minha câmera do meu computador, ela já chegou no limite de velocidade automática que ela fez aqui para essa iluminação. Né? A gente consegue perceber muito aqui nos cantinhos, né, daqui da estante, nessa parte que é mais escura, parece um granulado. Isso aqui é a sensibilidade ISO da minha câmera aumentada para compensar a pouca luz. Mas ele está fazendo um parâmetro automático para ter uma boa velocidade de obturador, que vocês estão vendo que eu não estou ficando com o movimento borrado, né? Ela já está no limite de abertura do diafragma dela, não sei de quanto que é. Aí isso é que é legal da gente saber do nosso equipamento. Essa câmerazinha aqui, por exemplo, ó, ela diz que tem uma lente aqui 2x ou é 5x? 5x, ela tem um zoom ótico 5x, e ela tem aqui, ó, 128 6.9. Aí já, opa, o que o Ricardo está falando aqui? Eu vou mostrar uma outra lente para vocês. Cadê? Essa aqui é uma lente 75-300, é uma lente telezoom, que a gente chama, né? Eu tenho uma abertura, eu faço um zoom com ela, né? Ela vai estender o tubo. Agora ela tem uma informação aqui que é interessante, ó. Quem compra a câmera, como tinham comentado de comprar, se a SL2 era uma câmera boa, geralmente as câmeras, quando a gente compra, ela vem um kit com uma lente básica, que é a lente 18-55. Deixa eu pegar a minha aqui. Essa lente aqui, tá? Ou seja, ela tem uma abertura angular de 18 milímetros, é grande, e ela fecha em 55 milímetros, tá? Então ela tem um movimento aqui para fazer o zoom e tem um anel de foco aqui nessa lente. Essa lente aqui, 18-55, ela mostra aqui para mim do lado, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Estão vendo que tem uma florzinha 0,25 m, né? 0,8 ft, ou seja, menos de um pé de distância, né? Significa o quê? Isso aqui é a distância da onde ela começa a fazer o foco, tá? Ou seja, em menos de 25 centímetros, é isso aqui que ela diz, em menos de 25 centímetros ela não faz foco. Então eu tenho que aproximar meu objeto da câmera, o máximo que ele vai chegar para ela poder fazer o foco são 25 centímetros. A partir de 25 ela já começa a fazer o foco aqui no modo automático ou no modo manual. Menos do que isso ela não faz, tá? Aí é ótico mesmo. E ela tem uma outra informação, que é a mesma informação que tem nessa 75-300, e ela aqui já me diz o contrário. Ela já é 1,5 metros, tá? É a distância mínima dela, a distância macro dela aqui. Só que ela tem uma outra informação aqui no topo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tá vendo ali, ó, 75-300 EF, ela chegou a 1.4-5.6. O que é isso? Alguém tem ideia? Matheus não responde, que Matheus é fotógrafo, hein? Alguém tem alguma ideia de por que ela tem esses dois valores? Essa daqui ela tem os números aqui, ela tem estabilizador de imagem. Essa minha lente aqui, ela vai dizer aqui que tem 3.5, 5.6.
Ela é IS porque ela tem um conjunto de estabilização de imagem na parte eletrônica dela. Tá? Ninguém tem ideia do que seja esses dois valores ali que eu falei do valor F dela. É lembrar que essa informação que o equipamento está dando para a gente, essa aqui está dando F285.6.9, aqui embaixo, né? Onde ele vai dar aqui a informação dessa minha lente, dessa câmera. Isso são valores que eles aparecem mais... Yasmin deu uma dica ali, ó. Então, pois é, Marconi, a gente tem que pegar as câmeras aí e fazer uma oficina dentro da universidade quando tiver um momento presencial, né? O departamento tem algumas máquinas fotográficas e a gente poderia solicitar lá para o chefe para fazer esse experimento um dia. Quando a gente voltar às atividades, a gente pode fazer uma coisa extra, né? Se a gente não voltar às atividades presenciais antes de acabar, né? Então, vamos lá. Yasmin está dizendo que ela vai de 3,5 até 5,6. Christian perguntou se a abertura do obturador. Fico devendo. O compromisso firmado, vamos fazer isso, né? E Ivonaldo falou do intervalo. Na verdade, como essa aqui é uma lente que ela é uma telezoom, tá? Ela está me dizendo, essa aqui também ela é uma lente zoom, né, angular normal. Ela está me dizendo que, na verdade, a menor abertura que ela faz em 18 milímetros, quando ela está na posição 18, aqui, é de 3,5, o valor F. Se eu começo a fazer o zoom, ela automaticamente vai fechar o obturador, até que ele vai atingir o menor valor naquela abertura angular. Ou seja, quando eu chegar em 55, né, eu sair de 18, for aqui para 55, a minha abertura F dessa lente, ela vai automaticamente mudar de 3,5, vai começar a fechar para 5,6. Essa outra lente aqui, ela vai fazer de 4 para 5,6. Eu vou botar ela no tripé ali com a câmera, mas eu vou ter que mudar o objeto de cenário para fotografar, porque ele está menos de 1 metro aqui, para fazer com os bonequinhos, então eu tenho que afastar muito a câmera, mas aí meu cabo USB já não chega, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês essa função aí. Antes disso, vocês estão vendo ali a minha tela, né, do modo da câmera. Eu ativei aqui, então, saí do modo automático, fui para o modo manual. No meu Motorola, ele apareceu na lateral. Algumas informações aqui, ó, todo mundo acompanhando, né? Então eu tenho o primeiro, a posição alto, depois eu tenho o WB, que é o White Balance, aí eu tenho aqui a velocidade do obturador, tá? Aí eu vou ter o ISO e vou ter uma compensação de exposição, é o EV, né, de abertura. A terceira imagem, a gente está vendo aqui que o meu foco, então, foi quando eu ativei as informações, né? Ela criou esses arcos e ele colocou umas bolinhas aqui, onde ele tem o meu foco, na posição toda para cá, para a esquerda, ele fica no modo automático. A câmera que vai fazer a regulagem disso para mim. E se eu começo a trazer para cá, ela vai fazer o ajuste do meu foco manual. Eu nas fotos na sequência que eu fiz aqui, eu não mexi no foco, na distância focal. O que eu trouxe para vocês aqui de interessante foi o White Balance, a velocidade e o ISO. Tá? Eu não mexi aqui na compensação ainda. Aqui é quando eu clico na engrenagem, né, aquela engrenagemzinha lá no topo, que é para eu entrar nos modos de configurações da câmera. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu desativei o girar para abrir a câmera, porque você pode fazer uma quebra de punho com esse Motorola, ele automaticamente liga a câmera. Eu deixei desligado. Eu ativei o captura em qualquer lugar. Por quê? Porque quando você vai fazer a foto com a câmera, você tem que fazer no botão aqui embaixo, né? E às vezes você está numa posição para ajustar e a mão fica torta, até para fazer selfie. Então eu desabilitei essa função e deixei para ele fazer em qualquer canto da tela. É uma facilidade do celular nisso. Eu desabilito o som de captura. Eu tenho pavor
desse som, mas isso é uma coisa pessoal, tá? Eu tenho pavor desse som de tchac, tchac, que os equipamentos eletrônicos fazem para simular o botão do disparo e a parte mecânica da câmera funcionando. Aí aqui eu ativei para mostrar para vocês linhas de enquadramento e nível, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui a linha de enquadramento é legal vocês ativarem, porque ela vai ser parte do conteúdo que a gente vai ver na próxima semana, quando a gente for trabalhar composição. Tá? Então, capturar em qualquer lugar. Eu ativei o Google Lens, que isso aqui é um aplicativo de inteligência artificial, é bem interessante, em aparelho que tiver. E ele tem umas configurações, ó, da câmera traseira, do tamanho da foto, tamanho do vídeo, né, o tamanho da câmera de selfie, a resolução da câmera também, e o tamanho de vídeo que ele vai gerar. Aqui ele está me dando que na câmera frontal eu não tenho HDR. Eu não vou tratar de HDR aqui nesse encontro da gente, mas eu posso explicar bem por cima depois o que é, tá? Mas depois. Que algumas câmeras têm e é um negócio bem interessante para fazer foto. Na sequência, o que eu fiz? Então aqui tem o flash na posição ativado, desativado ou automático. O temporizador, né, que eu falei que você pode clicar, ele vai levar um tempo para fazer a foto. Então na minha câmera aqui ele me dá entre 3 e 10 segundos. E ele me tem uma opção aqui do formato de arquivo. Você vai fazer foto em JPEG, em RAW, ou se nos dois modos. Tá? Como é que eu posso dizer aqui para vocês qual é a diferença entre o RAW e o JPEG? A foto JPEG é uma foto de um arquivo comprimido. Tá? E minha foto RAW é como se fosse o meu arquivo bruto do sensor. Então é uma imagem que ela vai ter maior quantidade de informação, consequentemente maior qualidade. Mas qual é o inconveniente do RAW em relação ao JPEG? É o tamanho do arquivo. Tá? Para as câmeras DSLR, por exemplo, essa minha câmera aqui, deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês a bichinha, o arquivo RAW dela gera fotos de aproximadamente 25 megas. Vai depender muito da luz, da composição, das cores, mas ele varia entre 22 e 25 megas, a foto em RAW. O arquivo JPEG da mesma foto fica em torno de 4 a 5 megas. Onde é que foi parar essa informação? Se era a mesma imagem, eu ocupava 20 megas e agora está ocupando 5. Né? Então, é uma compressão tão bruta na imagem que ela acaba perdendo informações para a gente poder trabalhar. Então, quem trabalha com a fotografia e vai para o modo mais profissional, vai trabalhar com a fotografia em RAW, porque isso vai possibilitar que a gente tenha mais elementos para fazer os ajustes da foto depois, para fazer as correções. Tá? Então, o RAW é essencial. Eu sempre faço nos dois, porque tem aquela coisa, eu vou mandar a foto aqui para o grupo da família. Manda o JPEG. Manda fazer a foto aqui da festinha e tal, não sei do que, do dia a dia, manda o JPEG, publica o JPEG. Mas vai ser uma coisa mais profissional, você quer utilizar no seu perfil, você quer trabalhar aquela imagem, aí é melhor você trabalhar no arquivo RAW, tá bom? Então, é uma informação para mostrar aí para vocês. No ajuste de branco, vocês devem estar vendo aí que minha foto aqui, ela está azulada, ela está com um tom mais próximo do natural e ela ficou alaranjada, né? Essa questão do ajuste branco tem um slide na próxima semana que é só para tratar disso. Mas isso aqui é para vocês entenderem o que acontece quando a gente mexe no celular nesse ajuste de branco. Normalmente ele fica no automático, ele vai fazer a medição da luz e vai fazer esse ajuste de branco aí de maneira automatizada, e vocês não vão se preocupar com isso. Mas, artisticamente, criativamente, a gente pode trabalhar com ele para gerar resultados aí interessantes, tá? Vocês podem ver que eu consigo deixar minha foto azulada, deixar a foto alaranjada, alterando o meu ajuste de branco. O outro elemento aqui, que a gente vai ver agora, é a velocidade do shutter na minha câmera. Então, aqui eu fiz 4 fotos para vocês verem que na mesma condição de luz, eu mantive nas 4 fotos o ISO em 400,
tá? Mas eu mexi na velocidade do obturador. Então aqui, ó, ele está em 1/3, ou seja, 3 décimos de segundo. Vocês veem que a imagem ficou bem clara. Mas esse bem claro dela também, ela ficou borrada, porque para fazer ela tremeu, ela mexeu. Então ela não está bem focada. A segunda foto, a velocidade foi de 30 décimos de segundo. Então, a velocidade vai interferir no tempo em que a luz vai passar para formar a imagem. Tá? E ela vai gerar esse tipo de inconveniente. Ó. Aqui é uma situação que eu estou parado, tá? Então eu tenho uma velocidade baixa, mantive o mesmo elemento aqui do ISO, em 400. Eu não mexi em abertura, porque essa minha lente ela não me permitiu mexer na abertura. Mas, à medida que eu fui aumentando a velocidade, não é que entrou menos luz, é o tempo em que a luz passou pela lente para ser formada no sensor, entendeu? Então é nisso que ela interferiu. Então, isso é melhor de visualizar quando a gente faz o teste ao vivo aqui com a câmera. Eu já vou ligar para vocês. E aqui eu fiz um comparativo do ISO, mantendo a mesma ajuste de branco. O foco está lá no automático. Na verdade, ele está em modo macro, ele está fazendo o foco aqui no primeiro plano. E eu fui do ISO 1600 para 3200. 3200 ela ficou um pouco mais clara. Tá? Eu vou ligar a câmera de novo para mostrar para vocês exatamente a velocidade trabalhando aqui em baixa velocidade e em alta velocidade. O que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui para vocês e mexer aqui no ISO. Também no ISO. Então, por exemplo, aqui, ó. Primeiramente no ISO, para ir mais rápido, tá? Meu ISO está em 1600, como eu tinha feito a foto antes com essa velocidade e essa abertura do diafragma, eu não vou mexer nesse parâmetro, eu vou mexer no ISO. Eu vou botar meu ISO aqui para baixo. Eu diminuí a sensibilidade do ISO para 400. Estão vendo que a foto está ficando mais escura? Os parâmetros ali são os mesmos. O ISO, ele tem uma característica, para quem é mais velho, chegou a fazer... como é que é a tua pergunta, Ivonaldo? Quanto menor a velocidade, quanto mais velocidade no obturador, menos informações? Não. A informação que vai chegar é a mesma, certo? O problema é o tempo em que a luz vai ficar no processador para gerar essa imagem. Como ela fica menos tempo, né, ele não consegue sensibilizar o suficiente para a imagem ficar com uma boa exposição. Fui claro? Se eu deixo ficar muito tempo, é como se eu queimasse o meu processador ali, o meu sensor. Então ele vai deixar a minha imagem super exposta. Então, por exemplo, aqui, ó, o que o ISO faz, para vocês entenderem? No slide aqui do ISO, deixa eu puxar ele aqui, que eu ia mostrar o slide do ISO, eu acabei não mostrando. 4 para celular, cadê o 4 aqui? Deixa eu fechar esse aqui, parte 2, aqui é o exercício. Deixa eu fechar essas telas. Para quem é mais das antigas, chegou a fazer foto com filme, lembra que tinha o filme ASA 100, ASA 400, ASA 800, a relação é a mesma. O que gera para a gente aqui o ISO? Ele gera ruído, tá? Então, vocês estão vendo aqui a tela. À medida que eu vou sensibilizar o meu sensor, o que vai acontecer? Ele vai gerar mais ruído ou granulação. Na película antiga, no filme antigo, era o tamanho do grão. Então, um filme com grão 100, ele era um grãozinho tão fininho que ele praticamente não aparecia, ele era imperceptível. Um grão 800 ou 1600 já era um grão maior, para ser mais sensível. Então a imagem já começava a ficar mais granulada. E esse efeito de ruído ou granulação a gente vê na imagem. Então tem uma tabela aqui nesse slide,
onde ele mostra mais ou menos a definição da imagem, se bem que essa é uma imagem comprimida, ela mente um pouco em relação a isso, mas é mais para estabelecer para vocês a quantidade de ruído que ela começa a gerar à medida que eu vou aumentando meu ISO, né? Então, em ISO, ele está chegando aqui em ISO 51200, ISO 102.000, que isso aqui é uma imagem de uma câmera da Sony que ela tem uma alta sensibilidade. Essa minha câmera, por exemplo, a T4, até o ISO 800, eu considero uma imagem bem razoável, de qualidade de imagem, de qualidade de grão, até ISO 800. Acima de 800 ela já começa a ficar ruim. Mas isso é um problema da geração do processador dessa câmera e dos algoritmos que ela utiliza para fazer a compressão da imagem, tá? Para transformar a imagem em arquivo. Exatamente, Ronaldo. O que é que acontece na câmera no automático? Ela vai estabelecer os parâmetros para a gente poder ter a imagem formada, e quando ela já chegou nos limites possíveis para ela, ela vai compensar com o ISO e a imagem começa a ficar granulada, né? Então, essa minha câmera aqui, na verdade, ela com ISO 12.800, que é o ISO máximo dela, eu já tenho um ruído muito feio, tá? E é feio mesmo, eu acho feio. Então aqui, por exemplo, eu fiquei fazendo aqui uma sequência de fotos com carrinho de brinquedo, tá? Todas essas fotos elas estão com os parâmetros aqui apontados para vocês. ISO 100, ISO 400, ISO 1600, ISO 3200. E eu fui mexendo, ó, mantive a mesma abertura do diafragma, 1.8, e tive que mexer na velocidade para manter a exposição. E aqui eu fiz uma outra brincadeira com essa fotografia, onde eu mantive o mesmo parâmetro, a velocidade em 60 décimos de segundo e abertura de diafragma de 1.8. Porém, eu saí do ISO 100 para o ISO 12.800. Então aqui não dá para ver muito o grão, mas a gente já consegue estabelecer bem essa relação da imagem subexposta, né, a imagem com subexposição, e uma imagem superexposta. Para aquela configuração anterior, de 1.8 e 60 segundos ali, né, ISO 800 era o suficiente. Eu poderia deixar essa imagem aqui com um ISO menor, com a mesma exposição? Sim. Eu teria que, no caso, como minha abertura do diafragma já era 1.8, era o mínimo, ou máximo, né, do que a minha lente faz, a 50 milímetros, então eu teria que mexer no meu tempo de exposição, ou seja, na velocidade do obturador. Entenderam? Então, o que vai acontecer aqui? Eu repito, então, aqui aquele primeiro slide que a gente viu hoje, né, de que, tecnicamente, para uma boa foto, é preciso a gente dominar esse triângulo de exposição. Isso aqui é o que alguns fotógrafos vendem cursos na internet do tripé da fotografia, né? Então, se a gente dominar esses três elementos, a gente consegue fazer fotos. Aí tem um detalhe, são fotos com uma boa qualidade técnica de exposição, tá? A gente vai conseguir mexer nesses parâmetros. Mas não significa que vai ser uma boa foto, porque vai depender de outros elementos também. Aí vai ser de pensar, trabalhar a criatividade, trabalhar a composição e do que a gente está fazendo de registro disso, né? Mas tecnicamente a gente vai conseguir obter uma boa fotografia dominando esses três elementos, tá? Então essa era a passagem para hoje. Aí tem aqui uma outra atividade. E essas atividades todas dos slides estão no formulário aqui com as atividades. E o prazo para vocês fazerem de todas elas é o final do curso, tá? Então tem bastante tempo. Eu recomendo que não deixem para fazer tudo depois, para não acumular muita tarefa, tá? Eu vou voltar aqui para pergunta da Yasmin, no que interfere exatamente a velocidade, para a gente ver um negócio, tá? Não consegue ter acesso ao que, Marcionilha? Então, na sala de aula
tá? Lá no Google. Deixa eu voltar para cá, para a tela. Vocês vão ver que lá no mural, lá em cima, ó, ele tem atividades. E ele está aqui, ó. A gente está no módulo 1, tá? Da produção. A gente vai ter todos os outros módulos aqui. Nesse módulo 1, a gente viu aqui a anatomia, a parte 1, a gente está na parte 2. Na parte 2, que é o que a gente está vendo hoje, ele tem aqui a descrição da atividade com os arquivos. Tá? Todos esses arquivos que a gente apresentou hoje estão aqui. Eu coloquei a atividade em toda a pontuação, Laura, mais para critério para saber se foi tudo realizado mesmo, né? Mas eu tenho que ver essa questão da avaliação final de vocês, porque eu acho que basicamente seria, para mim, concluiu as atividades, ela está valendo também como presença. Né? Porque a gente vai ter esse problema, como tem professor aqui que vai começar as atividades, ou começa a dar aula, vai ter aluno que também vai precisar, não vou poder fazer os 2 dias porque eu vou ter aula, né? E esse é o problema, Marcionilha. Para poder entrar nas aulas, eu até mandei no e-mail de hoje, nessa informação, que eu descobri ontem com o Christian, que o Christian estava com problema, né? E realmente, para entrar no sistema, para poder fazer o exercício e baixar os arquivos, tem que ter conta do Gmail, tá? Então, Marcionilha quer mais emoção, deixar para o final. Eu vou reprovar a Marcionilha. Não faz isso, não. Ela até mandou. O código é exatamente esse, que a Marcionilha mandou no chat. Tá? Entra lá no classroom.google. No primeiro e-mail eu botei errado, botei classroom/google. É classroom.google.com. Eu mandei o link corrigido hoje no e-mail. E o código é o mesmo, tá? Eu não mudei o código da turma, não. E tem que ter conta do Gmail para poder entrar e baixar os arquivos, tá? Eles já estão todos aqui. Eu já estou com a aula da semana que vem aqui já programada para vocês, para a próxima semana. Ele não aceita o e-mail institucional. O Christian está lembrando ali. Tem que ser o e-mail do Gmail mesmo. Vocês vão ter que criar uma conta do Gmail. E é ótimo, tá? O Gmail é maravilhoso. Inclusive, para quem tem celular Android, é a melhor coisa que tem, porque ele vira o backup do celular. Tá? Ele dá 15 GB. Quem tem celular Motorola, quando faz o registro com o e-mail do Google, ganha mais 50 GB de armazenamento. Tá? Então é bem interessante aí nesses aspectos de ter espaço de armazenamento e as fotos já vão para o Google Drive, já fica tudo salvo lá. Eu sou escravo do Google, tá? Eu confesso. 15 anos de Google aí praticamente. Então, as atividades, os arquivos estão todos lá. O da aula passada, eu tinha colocado o arquivo do PowerPoint, não estava com permissão para baixar, mas eu acho que eu consegui permitir que fizessem o acesso para download também. E na aula de hoje eu mandei ele já... Volta para cá. Ele já mandar para vocês os arquivos. Eu vou mostrar aqui na hora da edição. Né? Cada aluno receberá uma cópia do arquivo. Esse da fotografia eu fui fazer a mesma coisa, ele disse que os alunos podem visualizar o arquivo aqui ou pode editar. Eu vou deixar aqui para visualizar, para todo mundo poder ter acesso aí ao documento, tá bom? O Google é muito bom. Então, vamos ver aqui, eu ia falar para vocês... eu ia mostrar o aplicativo da Canon de novo, né? Voltar lá para ele, porque tinha a pergunta da Yasmin em relação ao que interfere a velocidade. Yasmin, eu vou aumentar o meu ISO aqui para 800, eu vou baixar aqui meu diafragma para 1.8, ou seja, eu já tenho aqui, ó, minha reguinha aqui já está me dizendo que eu estou com uma boa exposição pela reguinha, fazer a foto. O que acontece aqui? Eu vou me mover aqui, ó. Vocês estão vendo minha mão aqui, como ela está passando, tá? Eu estou fazendo um movimento aqui que é só para... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar o foco aqui mais pro senhor incrível aqui, para ficar mais próximo aqui da minha mão. Tá vendo que minha mão aqui, meu dedo aqui tá... Tô movendo, ó. Ele aparece bacaninha para vocês, né? O movimento tá legal. Ele tá bem
Ele meio que dá uma tremida, mas ele está sem borrar a imagem, né? O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou diminuir essa velocidade para 20. Eu vou botar menos. Só que para a foto não ficar super exposta, eu vou baixar meu ISO. Certo? Baixei o ISO para 200. Então estão vendo que eu estou continuamente modificando as propriedades da minha câmera, né? Do meu tripé, aquele lá, daquele triângulo da exposição, né? Só que agora a velocidade mais baixa ali, ó, 1.8, ele está visualizando direitinho, né? O que, que vai acontecer na hora que eu fizer o disparo? Então eu vou mover o dedo aqui, eu vou tentar manter o mesmo movimento, tá? Em 1.8, velocidade 8 décimos de segundo. Vocês estão vendo que o meu dedo, ele aparecia focado e agora ele está desfocado, ele está borrado aqui, ó. Ele está com arrasto. Isso é por conta da baixa velocidade. Yasmin disse que não está me escutando. O áudio está ok? Todo mundo me escuta bem aí? Tá legal? Certo. Agora voltou. Ah, é porque eu estava com o microfone ali embaixo. Peraí, deixa eu mudar meu microfone do computador então. Porque eu não preciso ficar segurando, fica mais fácil manipular isso. Ok, me escutam ainda, né? Deve ter até mudado a qualidade do áudio agora. Então, vocês viram que o meu dedo aqui, na imagem, ele ficou borrado, né? E esse borrão aqui é porque ele estava em movimento, não é porque ele estava desfocado. Porque se a gente olhar aqui na posição, ó, meu dedo tem foco, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu movimento agora um pouco mais rápido, mantendo o mesmo parâmetro, tá? Tá vendo que ele está movendo um pouquinho mais rápido e vou disparar. Meu dedo agora ficou fantasmagórico, né? Então imagina isso numa situação que você vai fazer a foto, onde você vai segurar a câmera com a mão e vai fazer com essa velocidade. Então você vai borrar o mundo inteiro. Eu vou soltar minha câmera aqui, vou deixar ela mais flexível aqui. Tá? Eu vou fazer a foto com esse movimento aqui, tá? Isso aqui é um movimento de panorâmico que a gente chama. Então eu vou preparar aqui o foco e vou disparar. Ah, ele quer disparar lá pelo negócio. Então vamos lá, o botão lá em cima. Então, atenção aí que eu vou fazer o disparo, vocês vão ver que o que vai acontecer agora. Ele processou ali a imagem. Vou voltar aqui para o incrível. Ok? Aumentar a velocidade. Então, beleza. Viram que com a velocidade baixa, a imagem ficou totalmente borrada, né? Então, agora eu vou aumentar a velocidade. O que está acontecendo? Ela está ficando escura, né? Pô, 250. Eu vou botar aqui 60 primeiro. Bem, 60. Vou aumentar aqui meu ISO. Eu não vou mexer no diafragma, porque eu quero que entre mais luz, tá? E eu quero manter a mesma profundidade de campo. Então, eu vou aumentar aqui para 1600. Viram que está na próxima da exposição aqui da foto, né? Deixa eu botar aqui. E vou fazer o mesmo movimento agora com a câmera e efetuar o disparo. Vê que a velocidade mudou para 60. Cadê minha foto? Cadê a janela da foto? Olha aí. Será que foi essa? 60 não, tá muito lento. Deixa eu fazer de novo.
Acho que eu fiz errado ali. É daqui para cá, quando chegar aqui eu disparo. Tá gravando a foto. Viram que diminuiu o borrão? Eu vou fazer agora, vou botar a velocidade mais alta ainda, vou botar lá para 250. Eu vou precisar aumentar o ISO de novo. Tá vendo? Começou a aparecer um grão aqui atrás, ó. Meu ISO aumentando. 250, não é 200 que eu quero. Aí. Observa ali que a régua ali ele tá no mesmo ponto ali próximo, né? Então vamos lá. Vou fazer esse movimento aqui e vou fazer o disparo. Eu não sei se ele está salvando essas fotos aqui no computador ou se ele está salvando só na câmera. De fotos 2020, vamos ver. Meu HD cheio, coitado. Fotos. Então, essas aqui são as fotos que a gente tirou hoje, ó, fazendo aqueles experimentos todos. Vocês veem, essa última foto aqui, a câmera está com essa configuração. Ó. Deixa eu diminuir aqui essa tela. (250), abertura do diafragma 1.8, ISO 6400. Essa foto anterior aqui, a velocidade estava em 60, né? E o ISO era 3.200, era isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui um view info. Propriedades. Propriedades da foto. 1.8, ISO 200, não foi esse aqui não. 10.95, essa aqui é 10.97. Então volta para cá. 10.95. Essa foto aqui toda borrada, ó, a abertura estava 8 décimos de segundo, abertura 1.8 e ISO 200. Tranquilo? Quer ver o grão da última foto? Vamos lá para o grão da última foto. Vou dar um zoom aqui, tá? Percebeu ali? Na verdade, Marçonilha vai ser interessante, né? Vai aparecer mais gente lá na sala agora. Mas acho que todo mundo que entrou na sala já está com a conta do Gmail. Vocês perceberam que o ISO 3200, a quantidade de grão que ele gerou? Vou para a foto anterior. Essa aqui é a 1097. A foto 1097. Aqui é o seguinte, ó. Eu estou abrindo aqui a foto, nas propriedades dela, ela me dá aqui em detalhes as informações de como a foto foi tirada. Tá? Então, essa aí é a 1097, propriedade dessa foto aqui. Vamos lá. Em detalhes. Abertura 1.8, velocidade 60. Ela não tá... tá aqui o ISO 1600. Vamos lá ver o grão do ISO 1600. Tá vendo que ele é uma coisa mais borrada, mas ele não fica aquele ruído do granulado? Na verdade, não é excesso de luz, é uma sensibilização do sensor para poder captar a imagem. Ele acaba gerando essa interferência. Por isso que eu digo lá
no primeiro slide, né? Era nesse aqui. O que que acontece? Nesse triângulo, né? O shutter, ele me gera esse efeito de borrado, né? É o inconveniente que ele vai gerar. A abertura, ele vai proporcionar para mim aquela pouca profundidade de campo, e o ISO vai gerar esse ruído. Tá bom? Então, essa foto aqui, vocês veem que tem... Vamos ver a primeira. Ah, cadê aquela que foi com ISO mais baixo? Foi essa aqui, né? Que estava com a velocidade... Essa aqui era 1.8. Vocês veem que ela quase não tem grão, né? Mas ela tem uma... Ela tem um grãozinho aqui. Mas em comparação com as outras, a quantidade de ruído é muito inferior, né? É isso. Alguma dúvida em relação ao conteúdo de hoje? Eu vou desligar aqui a câmera. Tá tudo certinho. O que eu queria mostrar para vocês hoje, dentro dessa minha programação de conteúdo, para não acumular muita coisa para vocês fazerem, era chegar nisso daí. Esse ruído, na verdade, é... anotar o e-mail, não estou recebendo e-mails do grupo. Rosanês. Certo. Anotado. Ricardo, esse é meu e-mail que você tem? Eu vou olhar, para Rosinês. Enviar. É porque eu não recebi até agora nenhum e-mail do curso. Tá, deixa eu olhar aqui no sistema. Se efetivamente eu confirmei tua inscrição aqui. Porque teve a Maria Eduarda, né, tinha escrito para mim que ela não conseguiu fazer no prazo. Né, aí ela perdeu. Aí é o mesmo caso da Poliana. No caso, Maria Eduarda, eu vou responder para ti o teu e-mail, que tu vai precisar passar para mim uns dados para eu poder cadastrar no sistema. A não ser que tu já esteja cadastrada no sistema externo do CIGA. Ele tem um negócio que essa turma ela ficou aberta geral para todo mundo. Aí, por isso que deu até aquele problema de ter muitos alunos inscritos e eu tive que fazer manualmente a confirmação das inscrições somente para o pessoal das assessorias, né? Então, deixa eu ver aqui, Rosenês. Pode ser que você tenha enviado para o e-mail do Gmail, talvez. Será? Eu mandei por e-mail que estava na inscrição. Aí eu não sei te dizer, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso que eu estou na dúvida. Qual foi o que eu coloquei na inscrição? Uhum. Página 2. Rosenês Lima dos Santos. Deixa eu ver aqui, porque eu fiz um documento que ele gerou para mim com a relação de todo mundo. Eu vou confirmar aqui. Mais alguém não recebeu o e-mail? Ok. Fluex, inscrições, inscritos, lista participantes aqui. Interessante, Rosenês. Ele está, para mim aqui, ele está roseneslima@hotmail.com. É esse aqui, aí que eu te enviei, mas nesse e-mail eu não recebi
nenhum comunicado do curso. Dá uma verificada se não foi para a caixa de spam, então. Porque eu mandei os e-mails, eu estou mandando direto pelo SIGA. Ok, né? Até que você disse que mudou, não é? Mudou o Classroom. Eu mudei para essa sala do Meets, onde porque tá a aqui eu atividade? permito gravar. E lá também, para a atividade do curso e tarefas, vai ser classroom.google.com só. E confirmei o... Como é que é o nome? O link da sala, né? O código da turma. Isso. Não, o código tudo bem, 7Z4EPA. Aham. Mas aí... a classe, o endereço, não é classroom.google.com só? Isso. Aí, Rosinês, para você poder entrar no Classroom, ele vai pedir para você logar com uma conta do Gmail. Tá? Ok, isso aí tá ok, eu já tenho. Então tá tranquilo. Aí as informações eu estou mandando pelo sistema, e no sistema, para mim, a tua conta já é do Hotmail. Então, é bom dar uma verificada lá na caixa de spam, se não foi para lá o e-mail do sistema. Tá legal? Eu vou verificar agora. Ok, obrigada. Nada. Alguém tem alguma dúvida ainda em relação ao material de hoje? Tá tudo ok? Daí eu vou deixar agora com vocês a atividade, né, para vocês fazerem. E na sexta-feira, como vai ter a reunião do Fórum de Extensão às 15 horas, aí eu vou fazer esse atendimento para tirar dúvida. Eu vou abrir a sala aqui 10 para as 2 e fico até as 3 horas da tarde, tá legal? Eu vou mandar um e-mail para confirmar isso por conta dessa convocação. Mas aí é para dar exatamente esse auxílio de ver equipamento, ver alguma coisa no celular, e eu vou pesquisar o sistema. Camila Santos recebeu direto do Classroom. Camila, manda um e-mail para mim, então, no teu caso, porque, deixa eu ver se tu está na turma aqui. Porque no teu caso, Camila, não tá cadastrado na turma. Eu vou verificar lá no sistema, então, no SIGA, certo? E se não tiver na turma lá, vai ter que ser o mesmo caso da Maria Eduarda, de ter que fazer... Eu vou ter que fazer para ti a inscrição, e você vai confirmar por e-mail a participação na turma. Foi o que aconteceu com a Poliana. Tá bom? Vou verificar aqui. Mais alguém com algum problema, alguma dúvida? Um detalhe. Como eu gravei a aula de hoje, o Google ele vai gerar para mim um arquivo, e eu vou subir esse arquivo para o YouTube, tá? Eu não vou deixar ele livre, eu vou deixar ele na sala lá do YouTube, mas eu vou compartilhar o link com vocês na sala de aula. Então, vocês vão poder assistir de novo o material pela sala de aula. Tá legal? Assim, localizar o arquivo pela sala de aula. Tá bom? Sueli Porfírio. Deixa eu ver se Sueli está aqui na relação. Sueli, a mesma coisa, então, Sueli, manda um e-mail para mim. Ainda está gravando. Eu vou parar a gravação, então. Já que a gente está